Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podrome QFS e hoje eu quero te mostrar uma diferença fundamental entre a utilização de comando left join e join que todo programador precisa saber. E você com certeza vai se surpreender com esse vídeo aqui, tá? Não é aquele padrãozinho que a gente já sabe sobre junção obrigatória ou não, beleza? Então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então vamos lá, para o nosso exemplo eu vou colocar aqui um select from venda v, e aí vou colocar assim, ó, where v.id, abre e fecha parênteses, 1 e 2. Por quê? Porque essas duas vendas aqui eu já preparei para o nosso exemplo, certo? Então aqui eu quero fazer o seguinte, ó, pegar v.id, id cliente, e vou pegar também v.valor total, certo? Beleza. Aqui eu estou trazendo dados de venda. Se eu quiser fazer uma junção com a tabela cliente, eu tenho que seguir alguns critérios. Por exemplo, definir qual é o tipo de junção que eu quero. Aqui eu vou fazer primeiro uma junção assim, ó, com join cliente c on c.id igual v.id cliente, certo? id cliente, beleza. Então, estou fazendo uma junção aqui que é obrigatória porque eu coloquei com join apenas, que é a mesma coisa que você colocar assim, ó, inner join. É a mesma coisa, tá? Mas você pode suprimir essa palavra inner porque ele já fica subentendido, beleza? Então aqui, ó, eu tenho já a junção com a minha tabela cliente, eu vou colocar assim, ó, c.id, não preciso do id na verdade, vou colocar só c.nome. Por que eu não preciso do id? Porque já tenho o id do cliente aqui na venda, certo? Então não vou duplicar aqui os dados. Então eu tenho aqui o nome do cliente. F9 aqui, o que a gente tem? Ó, erro, falando que a coluna é desconhecida, deixa eu só ver, ó. Então ficou aqui c.id, v.id cliente, v.id, só ver aqui, ficou certinho. Falta eu colocar o in aqui, né? Então, beleza. F9. Beleza, tendo o resultado aqui em tela, a gente tem o quê? Uma venda só, a venda número 1. Cadê a venda número 2? Ela existe? Será que eu informei o código errado aqui, ó? Se eu abrir a tabela venda, eu tenho a venda número 2 aqui, só que ela não tem um código de cliente vinculado. Beleza. Primeiro ponto que a gente precisa observar aqui, ó. Se a gente tem uma junção obrigatória, então se não encontrar um registro na tabela cliente, o registro da tabela venda correspondente também não vai ser impresso, certo? Então aqui, ó, esse registro aqui, ele não tem ID do cliente vinculado, portanto ele não encontra um cliente, portanto ele não imprimiu o registro número 2. Só que eu quero totalizar essa venda, certo? Então eu vou voltar aqui, ó, e aí vou mudar isso daqui para left join. Até aí tudo bem, certo? F9, agora a gente tem aqui todos os registros, os dois registros na tabela venda sendo exportados, porém, aonde não tem dados do cliente, ele simplesmente não mostra, mostra como nulo, certo? Então, aqui esse campo nome é lá da tabela cliente, ele não conseguiu chegar em nenhum registro lá na tabela cliente, mas não importa, ele continua imprimindo as vendas aqui, eu tenho o total correto. Agora, qual é o detalhe que todo programador precisa saber na hora de construir isso daqui? É o seguinte, olha só, vamos supor que eu preciso fazer uma condição aqui a mais, que é o seguinte, ó, end c.sexo igual, colocar m de masculino, certo? Então, veja bem, nesse resultado aqui a gente tem uma junção não obrigatória, portanto ele consegue exportar. E aqui, ó, só vou até adicionar aqui o sexo também da pessoa, c.sexo, certo? E aí vou só comentar esse filtro aqui até eu te explicar certinho o que eu quero fazer aqui, olha só. Então aqui, a gente tem que o Benício está aqui como sexo masculino e aqui a gente tem nulo, tudo anulado. Por quê? Porque não existe registro, certo? Não existe registro vinculado a essa venda na tabela cliente. Daí, o que eu vou fazer? Coloquei esse filtro aqui, o que vai acontecer? Ele vai trazer quais registros? Vai trazer somente esse primeiro registro. Mas Edson, eu estou fazendo um filtro na tabela cliente não é obrigatória, certo? Por que que quando eu faço um filtro na tabela cliente aqui pegando masculino, ele só me mostra o registro que tem cliente vinculado? E na verdade é justamente por isso, ele não mostra o outro registro, porque uma vez que você coloca uma condição aqui embaixo, ó, que está relacionada a uma tabela do left join, essa junção passa a ser obrigatória. Por quê? Porque você está declarando aqui embaixo que você quer que esses clientes aqui tenham obrigatoriamente sexo masculino. Se não tiver, se for feminino, se for nulo, não imprime, certo? Isso daqui é condição de exclusão de outros valores e inclusão somente de quem tem sexo masculino. Não enxerguei um registro na tabela cliente lá vinculado com a venda número 2. O que vai acontecer?
não é sexo masculino, é nulo, ou seja, não existe cliente, não tem como saber qual é o sexo do cliente que comprou, portanto não vou imprimir a venda. Então, o que a gente precisa fazer aqui nesse caso, certo? Então, supondo que o requisito fosse continuar sempre exibindo as vendas, mesmo que a pessoa defina os parâmetros aqui, certo? Então, o que acontece? A gente vai falar assim, ó, eu só quero buscar os dados do cliente caso seja masculino. Se for feminino, se não encontrar cliente, não importa. Continua imprimindo a venda igual, certo? Então, aqui, ó, vou pegar essa condição e vou colocar aqui na frente da junção, certo? Então, perceba, esse cara, quando está aqui embaixo, é um critério obrigatório de impressão de resultado. Aqui, na lateral, aqui do lado da nossa junção, certo? À frente da nossa junção, ela é uma condição obrigatória só para chegar na tabela cliente e não interfere na tabela venda. Por quê? Porque aqui eu estou definindo que a junção não é obrigatória, certo? Então, o que ele vai fazer? Ó, tenta juntar na tabela cliente, onde o ID do cliente seja igual ao ID do cliente da venda e também o sexo seja masculino. Se for sexo feminino, não retorna os dados do cliente, mas a venda continua sendo impressa, certo? Então, olha só, esse resultado aqui, ó, do script anterior que eu rodei, traz só um registro, certo? Se eu der F9 aqui agora para rodar de novo, o que vai acontecer? Ele vai trazer os dois registros mais uma vez. Por quê? Porque aqui eu só estou limitando a busca dos dados do cliente, certo? Então, aqui, pode ser que seja um cliente do sexo feminino? Pode ser que sim, só que aqui a gente tem o ID do cliente que não está informado. Portanto, a gente deduz o quê? Que não tem cliente vinculado nessa venda, certo? Então, se tivesse um cliente aqui que tenha sexo feminino e colocasse essa junção, o que ia acontecer aqui? Ó, o comportamento seria mostrar o ID do cliente, só que não mostrar nem nome nem sexo. Só que a venda continua sendo exportada, certo? Então, a gente precisa saber exatamente quando é necessário utilizar uma condição aqui ou aqui embaixo, porque faz total diferença no resultado, certo? Se eu estiver utilizando apenas join, faz diferença? Aí não faz diferença nenhuma, porque a junção sempre vai ser obrigatória. Se eu colocar essa condição aqui na frente ou lá embaixo, independente, sempre vai ser uma junção obrigatória. Ah, mas aqui, ó, ele encontrou cliente na tabela venda, porém o cliente é mulher. O que vai acontecer? A junção é obrigatória? É, então não exporta a venda também, certo? Então faz total diferença quando você usa left join ou right join, que é uma junção que não é obrigatória, certo? Quando é obrigatória, não faz diferença nenhuma. Beleza? Então o vídeo de hoje é esse, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, porque é extremamente importante para a relevância do canal. E se você não quer perder nada que acontece aqui no canal, tem o link aqui na descrição de tudo que a gente posta toda semana dentro do canal, certo? Com o link para você poder assistir vídeo no YouTube ou no Facebook, onde você preferir. E com avisos também, quando acontece evento, quando acontece abertura de turma, de curso e assim por diante. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look